Olá, eu me chamo Jaelson Silva Lopes e apresentarei o trabalho intitulado Análise dos componentes físicos naturais do livro didático do nono ano do ensino fundamental, anos finais. O trabalho foi elaborado por mim, Jaelson Silva Lopes, em parceria com a professora Cláudia Maria Saboia de Aquino e Alda Cristina de Ananias Araújo. O nosso trabalho tem como objetivo analisar os conteúdos físicos naturais presentes no livro didático do nono ano de Eustáquio de Sena e João Carlos Moreira, componente curricular de Geografia, anos finais. A metodologia baseou-se numa pesquisa qualitativa de cunho descritiva, pesquisa bibliográfica em análise de dados em revistas, dissertações, teses e análise de conteúdo. O trabalho verificou-se a partir da análise que o livro didático possui 11 conceitos distribuídos em 3 capítulos, como o capítulo 13, capítulo 16 e o capítulo 19. Os conteúdos são conteúdos de relevo, hidrografia, clima e vegetação, presentes no livro didático analisado, em 3 momentos: na unidade 1, Europa, no capítulo 13, na unidade 7, Ásia, no capítulo 16, e na unidade 8, Oceania, no capítulo 19. A partir disso, se nós levarmos em consideração o que colocam Sena e Moreira e os clássicos, percebe-se uma convergência conceitual. No entanto, na abordagem de Sena e Moreira 2018, os mesmos trabalham o relevo específico da Europa, enquanto Cristofoletti, Cassetti, Ross, Florenzano discutem uma abordagem conceitual geral sem realizarem um estudo de determinada porção do espaço. Em todas as unidades mencionadas, Sena e Moreira apresenta uma escrita sistematizada, iniciando uma discussão retomando conteúdos discutidos e fazendo a relação com os aspectos sociais de ambos os continentes mencionados. A escrita possui clareza, no sentido de facilitar a compreensão dos conteúdos no ano que se propõe. Compreende-se a necessidade de complementação com materiais didáticos diversos, pois os autores não deixam implícito no corpo do texto alguns conceitos, como o conceito de relevo e hidrografia, muito embora esses conceitos componham um subtópico da unidade 6, 7 e 8. Há de se considerar também que na edição para o 6º ano esses conceitos são abordados, o que parece justificar a ausência dos mesmos no livro didático do nono ano. Há uma carência de atividades em relação aos componentes físicos naturais. As fontes utilizadas pelos autores são diversificadas e variam desde mapas, imagens e climogramas. São bem apresentadas e discutidas, no entanto, uma carência de imagens que propõe a relacionar esses componentes físicos naturais com os aspectos sociais e com o contexto de vida desses alunos. Com relação à concepção dos componentes físicos naturais no livro analisado, considerando a ponderação dos autores, é evidente nos posicionamentos dos mesmos a relação dos componentes físicos naturais e sua transformação com os aspectos de cunho antrópico, como, por exemplo, a industrialização, atividades econômicas, desenvolvimento das cidades, desenvolvimento da agricultura, entre outros. Tais levantamentos realizados por Sena e Moreira contribuem no sentido de problematizar a discussão e de, mais uma vez, indicar aos alunos que os componentes físicos naturais não estão isolados ou inerentes às ações humanas. Consideramos que a abordagem de Sena e Moreira, levando em consideração a metodologia de Silva 2017, é de um conteúdo articulado à sociedade. Acreditamos que a maneira como os autores conduziram a discussão dos conteúdos contribuem para o desenvolvimento dos estudantes no que tange à compreensão de uma geografia única, ou seja, sem dicotomias entre o físico e o humano. Dessa maneira, nós propomos a utilização de 4 recursos, são eles o Instagram, o Google Earth, documentários e maquetes. O Instagram é uma rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários e permite aos seus utilizadores diversos recursos que envolvem imagens e vídeos. Nesse aplicativo encontram-se inúmeras páginas que trabalham os conteúdos de geografia de forma clara, objetiva, utilizando uma linguagem fácil e, acima de tudo, acessível a todos. Encontram-se nas páginas em evidência conteúdos que vão desde a geografia agrária até os componentes físicos naturais, que podem ser utilizados pelos professores no sentido de contribuir com a abordagem do livro didático. O professor pode utilizar, se assim desejar, esses recursos com atividades de pesquisa a serem realizadas em casa ou até mesmo na escola, visto que poderá contribuir para consolidar o conhecimento
discutida em sala de aula. Então, a sugestão é que o professor introduza o conteúdo físico-natural por meio de questões-problemas comumente encontradas nas postagens das páginas supracitadas e em diversas outras que trabalham os conteúdos de geografia. Em seguida, o professor poderá trabalhar o conteúdo presente no livro e propor a realização de atividades que levem em consideração aspectos inerentes à realidade dos alunos, para que os mesmos possam dar significado aos conteúdos trabalhados. O Google Earth é interessante que os professores utilizam esse software, pois o mesmo permite a visualização de imagens em 3 dimensões, que permite a visualização dos conteúdos físicos naturais trabalhados em sala. Após a discussão dos conteúdos pelo professor, o uso do Google Earth relacionando esses à realidade brasileira seria uma síntese do conteúdo abordado em sala de aula, momento de reflexão e debate do que foi aprendido. Os documentários e demais recursos não convencionais, ele contribui no sentido de fazer com que as aulas de geografia ultrapassem o formalismo e o tradicionalismo e articulem o conhecimento do professor e as experiências dos alunos e o conteúdo presente nos documentários. E as maquetes, considerando a realidade educacional como um meio de alcançar os objetivos traçados pelo professor em sua praxe docente, pois esse permite a visualização do que está sendo estudado. Assim, o professor pode utilizar esse recurso para contribuir na discussão sobre relevo, vegetação, tectonismo, hidrografia e clima, conteúdos vinculados à geografia física presentes no livro didático de Ceni Moreira. A sugestão é que os próprios alunos construam as maquetes junto com o professor. No entanto, é necessário ponderar que o planejamento, a organização dos docentes para a realização dessa atividade, tendo em vista que é necessário, para a efetivação das mesmas, materiais básicos como internet, para as pesquisas das contas que abordam a geografia no Instagram e para a visualização dos documentários e a compra de materiais para a construção das maquetes. Por fim, nós concluímos que o trabalho dos professores que abordam em suas aulas os componentes físicos naturais, esse trabalho contribui, pois o trabalho aponta algumas lacunas e inconsistências que podem, se bem planejadas, ser identificadas e superadas pelos docentes. Propõe também sugestões de metodologias que somam as discussões do livro didático para a efetivação de um ensino que leve os alunos a pensarem criticamente os conteúdos mediados e, além disso, que gerem interesse em aprender, dando significado aos mesmos. Devemos considerar que o livro didático é um meio e não um fim. Os conteúdos físico-naturais cumprem um papel de extrema relevância e, por isso, devem ser mediados de forma eficaz. É necessário maior suporte e atenção à formação inicial. E, para isso, nós colocamos a necessidade de mais pesquisas que trabalhem e discutam os componentes físicos naturais no livro didático, para que, assim, tenhamos conteúdos, e não só dos componentes físicos naturais, mas de todos que compõem a grade da geografia de qualidade para os nossos alunos. Muito obrigado.